Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque a barca azulina já começou. 5 jogadores foram anunciados que não fazem mais parte do plantel do Clube do Remo para a disputa da Série C. O técnico Gustavo Morigno e o executivo de futebol Papelim estão mantidos nos seus cargos, pelo menos até o momento. E no vídeo de hoje vamos analisar essa crise azulina, como também falar dessas dispensas do plantel. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Deixe seu like, acione as notificações, se inscreva no canal e comentem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, dando a opinião de vocês. É muito importante, assim o YouTube também vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, sem mais delongas, se inscreva no canal e vamos para o tema de hoje. Que é claro, vamos abordar esse Clube do Remo, essa crise vivida pelo Leão Azul de Antônio Baena e também divulgar os 5 primeiros jogadores que foram dispensados desde o início do Campeonato Brasileiro, porque antes já tivemos jogadores dispensados, mas desde que começou o Brasileirão da Série C, os 5 primeiros que deixam o elenco do Clube do Remo vai passar por uma reformulação muito grande. Vamos dizer logo os 5 jogadores, porque eu quero atentar em relação ao planejamento do Clube do Remo, como está sendo feito e como foi feito desde o início da temporada, desde o início da nova gestão, né, do Tonhão como presidente azulino. Os jogadores que deixaram o Remo foram o zagueiro Ícaro, aí eu vou comentando um por um. O zagueiro Ícaro que foi recontratado pelo Clube do Remo. Na primeira passagem, uma passagem apenas razoável pelo Clube do Remo, ele sai do Clube do Remo, problemas físicos também, ele vai para o Sampaio Corrêa, no Sampaio Corrêa ele disputa 10 jogos na Série B, o Sampaio Corrêa acaba sendo rebaixado, e o Clube do Remo recontrata esse jogador. Ao meu ver, aqui eu analisei todas as contratações, então o que eu vou falar aqui é o que eu analisei os jogadores desde que foram contratados. Ao meu ver, eu não vi muito sentido nessa recontratação, mas ok, foi recontratado, acabou não dando certo. Vamos para o meio campo. Também foi liberado o Renato Alves. Renato Alves já não vinha bem na equipe do Atlético Goianiense. É curioso, porque o Renato Alves é um jogador que se destacou em clubes menores de Goiás, teve a grande chance no Atlético Goianiense, não foi tão bem assim, não ia ser aproveitado esse ano, ainda mais que o Atlético Goianiense está na Série A, acabou sendo negociado com o Clube do Remo. Foi uma contratação que eu coloquei como questionável na época e acabou também não rendendo, mesmo jogando na posição e na função de campo que ele gosta, e acabou não rendendo no Clube do Remo. Outro jogador que deu adeus foi o meio atacante Silas, que também estava no Atlético Goianiense na temporada passada, mas disputou apenas 6 jogos pelo Dragão como reserva, não foi tão utilizado assim. Silas, que com o Gustavo Morigno jogou muito pelo ataque, né, como atacante pela direita. Eu preferia ele como meio campo. Não quando ele jogou como meio campo, também teve um desempenho grandioso, um desempenho de qualidade técnica grande, não. Mas eu prefiro ele como meio campista do que como atacante pela direita. Eu acho que ele jogar lá muito aberto pela direita acabou prejudicando também o futebol dele e vai embora sem deixar muitas saudades. O outro que deixou o Clube do Remo foi o atacante Echaporã, que na temporada passada defendeu o Juventude, mas defendeu em poucos jogos, porque o Echaporã ficou cerca de 9 meses lesionado. Então o Clube do Remo acaba contratando um jogador que ficou 9 meses parado na temporada passada. E é um jogador que ainda revelado para o Atlético Mineiro, estava começando a ter uma rodagem para alguns clubes, não era um jogador que já tinha concretizado a sua carreira no futebol, que por mais teve uma lesão grave, poderia render, não, era um jogador que era uma incógnita. Ou seja, até agora a gente está falando de contratações que não fizeram grandes temporadas na temporada passada. Nenhuma dessas dispensas o jogador foi contratado, quando foi contratado, fez grande temporada na época passada. Então isso aí é um complicador que eu vou chegar mais na frente e vamos falar disso. O último da lista é o Natan. Desses 5, aí deixa a opinião de vocês, o único que eu não dispensaria hoje era o Natan. Não que ele esteja rendendo bem, não, defensivamente errando muito, inclusive. A parte defensiva do Natan é muito fraca, um desempenho muito fraco. Mas ofensivamente é o lateral esquerdo que mais rende no Clube do Remo. Bem mais que o Raimar. O Helder só fez um jogo, ok, a gente tem que esperar, mas a estreia do Helder também foi muito ruim. Ou seja, o Remo não tem lateral esquerdo. Eu não dispensaria o Natan hoje do Clube do Remo. Por mais que na temporada passada, quando ele jogou no Sport, fez apenas 3 jogos como reserva, não atuou tanto. No primeiro semestre disputou o Campeonato Mineiro pelo Pouso Alegre, isso do ano passado. Então, dos 5 dispensados, o único que eu não dispensaria era o Natan, nem tanto pela qualidade de jogo dele em si, porque eu acho que ele errou muito na parte defensiva, mas na parte ofensiva era um jogador que mostrava mais qualidade dessas opções da lateral esquerda do Clube do Remo, então esse jogador eu ficaria.
Qual que é a conclusão que a gente pode tirar disso? O planejamento do Clube do Remo no futebol. Olha o desespero. O Clube do Remo, início de maio, já estão especulando um novo treinador, ou seja, seria o terceiro treinador, estamos no início de maio. Começou a Catalá, Gustavo Morigo, ele permanece, eu não demitiria ele também nesse momento, mas já estão especulando um terceiro treinador. E o planejamento de futebol? E as contratações? E o papelinho, quando ele disse no início do ano, o problema de você contratar jogador ruim pro elenco, que uma hora você vai usar. E aí, papelinho? E as contratações feitas, muitas contratações questionáveis. E essa lista de dispensa que nós falamos aqui, que foi divulgada pelo Clube do Remo, como foi o desempenho dos jogadores nas temporadas passadas? A gente fez um breve resumo aqui, eu fiz uma análise completa quando o jogador foi contratado, não cabe agora falar, mas está aqui no histórico do canal, uma análise completa do desempenho dos jogadores das últimas 2, 3 temporadas. Por que essas contratações? E o que mostra? Clube do Remo dispensando vários jogadores, porque só de uma barca foram 5. É muita coisa. Ainda vai mais gente ser mandada embora. Isso no início do Campeonato Brasileiro. O Remo quer reformular o elenco no início do Brasileirão, que começou de maneira péssima. 3 jogos, 3 derrotas. E o Papelinho falou, vamos contratar mais jogadores. Ou seja, não há planejamento. Uma coisa é certa. O Remo pode se recuperar, eu acredito que vai se recuperar, tomara que se recupere. Pode conseguir o acesso, tomara que consiga esse acesso. Mas que o planejamento foi mal feito, foi. Porque nenhum planejamento prega isso. Não, no início do Brasileiro a gente vai dispensar 5 a 10 jogadores, vamos contratar mais 5 a 10 jogadores. Não. Isso é concretizar que o planejamento do futebol do Clube do Remo foi muito mal feito e contratações muito aleatórias. Como ainda temos no elenco várias contratações bem questionáveis. Então, essa questão do planejamento de futebol do Clube do Remo é grave, é muito séria e não houve. E agora o Remo vai remar realmente contra a maré para tentar achar jogador de qualidade no mercado, para tentar incorporar, porque o Mourinho também está perdendo jogadores. Por mais que sejam jogadores com qualidade duvidosa, o desempenho não estava tão bom nessa temporada, em temporadas passadas também, mas querendo ou não, está perdendo opções. Só numa leva já perdeu 5. E aí? Ó, o Filipinho pode ser negociado com o Portimonense, praticamente vai ser negociado com o Portimonense no início da temporada europeia, né, que vai ser agora no meio do ano. Aí você já perdeu o Chaporã porque foi liberado, perdeu o Ciro que estava jogando no ataque, foi liberado. Quais as outras opções? O Cachoeira ainda não disse o que veio. O Kelvin muito irregular também. Isso eu estou pegando as pontas. O Marco Antônio, que eu gostei da contratação, reconheço, mas até agora também não vingou. Então assim, o Remo perde algumas opções. Então o Remo hoje tem um elenco limitado que perde algumas opções ainda com a dispensa de jogadores. Um planejamento muito ruim, espero que o Remo se recupere, que o Remo consiga esse acesso, mas, como eu disse aqui, mesmo se conseguir o acesso, está sacramentado que o planejamento de futebol do Clube do Remo esse ano não foi como pelo menos se esperava em novembro, quando o Tonhão assumiu a presidência do Clube do Remo, e os mesmos erros no futebol que foram cometidos pelo seu antecessor está sendo cometido nessa temporada. Eu esperava agora em maio falar de uma outra maneira, de elogiar o planejamento de futebol do Clube do Remo, mas não tem como. O que vou elogiar nesse planejamento de futebol do Clube do Remo, sendo que o Remo perdeu os 3 primeiros jogos da Série C, perdeu por rival a final do Campeonato Paraense, foi eliminado por rival na Copa Verde e perdeu para o Porto Velho, que não está nem na 4ª divisão nacional, na primeira fase da Copa do Brasil. Não tem como negar que realmente o planejamento do Clube do Remo em relação à contratação, a mercado, foi trágico. E isso gera ônus ao clube, porque é rescisão contratual, é contratar mais jogador, é pagar mais luva, é pagar mais empresário, é pagar passagem aérea, é pagar hospedagem para o jogador, e nisso vai. É mais dinheiro para o clube indo embora. Uma situação realmente complicada. Deixa aqui no comentário o que vocês acharam dessas dispensas do Clube do Remo e essa situação, essa crise azulina. Um abraço e até o próximo vídeo.